A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Mariela Faller e é com imensa alegria que dou início a mais um episódio de Vozes da Educação. Este programa nasceu como uma ponte, um lugar de encontro para histórias, experiências e a construção conjunta de caminhos de aprendizado. Aqui trilhamos percursos educacionais que nos conectam e transformam, sempre lembrando que essa jornada nunca é solitária. Seja você de passos rápidos, compassados ou alguém que se dedica a apreciar a paisagem enquanto caminha, o importante é estarmos juntos, partilhando este momento. Vale lembrar que nosso objetivo não é oferecer respostas prontas, mas ser terra fértil para reflexões e diálogos, estimulando novas possibilidades, onde sementes de inspiração para o pensamento coletivo germinem, floresçam e transformem o cotidiano educacional com criatividade e propósito. No episódio passado, abordamos atos de leitura. Falamos sobre o uso do celular na sala de aula e sobre a formação do leitor no Brasil. Hoje, vamos abordar o impacto da inteligência artificial na educação. A IA tem se consolidado como uma das tecnologias mais transformadoras do século XXI, promovendo mudanças profundas em diversos setores, incluindo a educação. Em um contexto no qual a inteligência artificial promete redefinir o modo como o conhecimento é transmitido e adquirido, no geral, os professores enfrentam grandes desafios ao incorporá-la no planejamento das propostas de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a relação dos estudantes com a inteligência artificial é repleta de nuances que exigem a orientação adequada por parte de educadores e também dos pais, visando o uso responsável dessa ferramenta poderosa. Yuval Noah Harari, em sua obra Nexus, uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial, de 2018, faz uma reflexão profunda sobre como as tecnologias de informação moldam a sociedade humana e, consequentemente, os processos educacionais. De acordo com o autor, a inteligência artificial se tornou um novo motor do conhecimento, sugerindo que, ao lado das redes de informação e do Big Data, ela abre novas possibilidades de aprendizado personalizado, mas também cria desafios inéditos para a construção do saber. Harari é também autor da obra muito bem conceituada chamada Sapiens, uma breve história da humanidade. Outra obra que vale a pena a gente ler. Agora, querido ouvinte, amado telespectador, não internauta, se você tem um relato ou comentário sobre a temática discutida no programa de hoje, a gente adoraria ouvir a sua opinião. Você pode compartilhar conosco no programa, conosco pelo WhatsApp, que é 51996620405, pelo Instagram, @culturalfm, ou diretamente pelo YouTube. Sua participação é muito importante para enriquecer nosso debate. E lembre-se de identificar o local de onde você fala, ok?
Para os professores, a introdução da inteligência artificial na educação impõe um complexo cenário de adaptação. A necessidade de utilizar as práticas pedagógicas para incluir tecnologias avançadas exige não só formação continuada, mas também a reconfiguração do papel do educador, que se vê cada vez mais como um facilitador do conhecimento e não apenas como transmissor de informações. Novamente, trago ali uma citação de Harari. Ele destaca que os professores terão que lidar com as complexidades de uma realidade em que a inteligência artificial assume grande parte das tarefas cognitivas, o que coloca em xeque a forma tradicional do ensino. O planejamento das propostas de aprendizagem deve considerar a integração de sistemas inteligentes que podem fornecer dados e feedback instantâneos sobre o desempenho dos estudantes. Mas também exige que o professor desenvolva a capacidade de avaliar criticamente esses dados, evitando a dependência excessiva das máquinas. A dificuldade em manter o equilíbrio entre o uso da inteligência artificial e a preservação da interação humana no processo de aprendizagem é uma preocupação crescente entre educadores. Acabamos de receber o relato de uma professora via WhatsApp. A professora Josiane de Torres nos conta o seguinte. Olha o que ela diz para a gente. Durante o último trimestre do ano passado, notei mudanças significativas no desempenho de um dos meus alunos do 9º ano. Ele sempre foi participativo, com raciocínio lógico bem desenvolvido e boa capacidade de argumentação. No entanto, ao longo das semanas, fui observando uma queda na qualidade de suas produções escritas e um distanciamento nas discussões em sala de aula. Tudo começou quando percebi que suas respostas em atividades avaliativas realizadas em casa estavam surpreendentemente bem elaboradas, mas destoavam do seu estilo de escrita habitual. Embora o conteúdo fosse correto, faltava um toque pessoal, uma característica que costumava ser marcante no trabalho dele. Decidi investigar. Em uma atividade que envolvia a análise de um poema, pedi aos alunos que explicassem oralmente o raciocínio por trás de suas interpretações escritas. Ele teve dificuldade em expressar seus argumentos e parecia não se lembrar do que havia escrito. Quando perguntei como havia desenvolvido suas respostas, ele admitiu, um pouco hesitante, que estava utilizando ferramentas de inteligência artificial para concluir as atividades. Ao questioná-lo sobre o motivo, ele me explicou que acreditava que suas próprias ideias não seriam boas o suficiente e que a inteligência artificial parecia oferecer respostas mais perfeitas. Após esse episódio, decidi abordar o tema com toda a turma, promovendo uma discussão sobre os usos éticos e as limitações das tecnologias da inteligência artificial. Também ajustei minhas propostas de atividades, incluindo momentos de produção em sala de aula e avaliações orais para estimular a participação ativa e reduzir a dependência de ferramentas tecnológicas externas. Muito obrigada, Josiane, pela tua participação no nosso programa. A tua contribuição é extremamente valiosa. E, nesse caso, ela trouxe um exemplo prático que enriquece o debate no episódio de hoje. O caso que você apresentou nos leva a reflexões importantes, que é o que a gente está falando, né, sobre o impacto das tecnologias na aprendizagem. Embora possam ser ferramentas poderosas, o uso inadequado e desmedido pode comprometer o desenvolvimento de habilidades essenciais
e a confiança dos estudantes. A tua postura, Josiane, diante desse desafio apresentado por esse estudante, demonstra um exemplo admirável, né, de empatia e responsabilidade na prática docente. A sua sensibilidade em identificar mudanças no desempenho do estudante, alinhada à disposição para investigar e abordar as questões de forma construtiva, revela o teu compromisso genuíno com o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, quando você propõe reflexões com toda a turma sobre o uso consciente da inteligência artificial e ajusta as estratégias pedagógicas para fortalecer a autonomia dos estudantes, tu demonstra, né, uma prática assertiva e alinhada às demandas contemporâneas da educação, tendo como base aí a BNCC também. A tua atuação não apenas ajudou esse estudante a recuperar a sua confiança e habilidades, mas também reforçou valores preciosos como autenticidade, responsabilidade e o uso ético, né, da tecnologia na aprendizagem. Mais do que nunca, é fundamental promover o uso equilibrado e orientado da inteligência artificial, garantindo que ela se torne uma parceira, né? Que a gente consiga formar uma parceria da inteligência artificial com o aprendizado, ao invés de um obstáculo. Não é fácil. A gente, como professor, tem que estar o tempo todo se reinventando, né? E esse é mais um desafio aí da nossa prática docente. Gente, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a relação dos estudantes com a inteligência artificial. Esse relato da Josiane foi muito importante para poder vivenciar de um exemplo prático, né, a experiência com a inteligência artificial. E no próximo bloco a gente vai, então, fazer um desdobramento aí sobre a relação dos estudantes. Então, se tiver algum estudante aí que vivenciou alguma experiência com o uso de inteligência artificial, pegando até essa ideia, esse gancho que a professora Josiane nos trouxe, vai ser bem legal e se você puder compartilhar conosco, tá? Vamos então, eu tinha falado que nesse bloco a gente conversaria um pouquinho sobre a perspectiva dos estudantes e para minha alegria a gente recebeu ali pelo menos uma interação que eu já vi antes de entrar aqui novamente no intervalo. Gilmar está me dizendo que teve mais duas agora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se a gente consegue trazer algum desses relatos aqui para o nosso programa. A relação dos estudantes com a inteligência artificial, ela é multifacetada. Por um lado, eles têm acesso a uma quantidade sem precedentes de informações e ferramentas que podem enriquecer sua aprendizagem. No entanto, essa abundância pode gerar um comportamento de dependência tecnológica, no qual o estudante deixa de desenvolver habilidades, aquelas que a gente estava falando antes, que são essenciais, de pensamento crítico e resolução de problemas. Harari, ele nos alerta que a educação precisa não apenas fornecer acesso ao conhecimento, mas também ensinar a refletir sobre ele e a usar a inteligência artificial de maneira ética. Em termos práticos, isso significa que os estudantes precisam ser ensinados a utilizar a inteligência artificial não como uma solução pronta e acabada, mas como uma ferramenta que pode auxiliar no desenvolvimento do raciocínio e na construção do conhecimento. A personalização do aprendizado, impulsionada pela inteligência artificial, pode ajudar a identificar as necessidades específicas de cada estudante, mas isso deve ser feito de maneira que estimule a sua autonomia e não a sua passividade. Hoje o assunto está realmente gerando muitas reflexões. Eu havia comentado que a gente tinha recebido uma mensagem anteriormente, pois veio do Instagram. A mensagem é do Matheus, de Novo Hamburgo. Ai, a cidade de onde eu vim. Ah, que maravilha. Matheus, de Novo Hamburgo. Ele nos escreveu pelo Instagram para compartilhar a experiência dele. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu.
Ele contou que é acadêmico de um curso à distância e que no semestre passado ele recebeu um feedback curioso de um professor dele. O docente mencionou que utilizou uma ferramenta chamada 0GPT para verificar a autenticidade dos trabalhos entregues pelos estudantes daquela disciplina que ele dava aula. No retorno, o professor afirmou para o Matheus que o trabalho dele apresentava indícios de ter sido produzido com auxílio de inteligência artificial. O Matheus explicou que, embora o professor esteja parcialmente correto, a realidade é um pouco diferente. Ele utilizou a inteligência artificial para revisar seu texto, ajustando a concordância nominal e verbal, além de trabalhar a fluidez e a coesão da escrita. No entanto, o Matheus está dizendo aqui que a essência do conteúdo que ele escreveu era completamente dele. Ele leu todos os artigos indicados, fez as suas próprias anotações e construiu a base do trabalho por conta própria, usando a inteligência artificial apenas como uma ferramenta para aprimorar a clareza e a qualidade do texto final. Pois é, muito obrigada, Matheus. Muito importante, me encanta esses relatos que vocês estão trazendo, gente. E esse relato do Matheus, ele levanta questões importantes sobre o uso da inteligência artificial no contexto acadêmico. Até que ponto a utilização dessas ferramentas altera a autoria de um trabalho? Como que a gente vai fazer, né, para diferenciar o uso ético da inteligência artificial como apoio à construção do conhecimento de situações que ela substitui a aprendizagem? A experiência do Matheus, ao meu ponto de vista, nos mostra que a inteligência artificial pode ser uma aliada no processo educacional, ajudando a refinar habilidades e potencializando resultados, desde que seu uso seja transparente e complementar ao esforço do estudante. Ao mesmo tempo, ressalta que, reforçando o relato da professora Josiane, né, a necessidade de educadores e instituições adaptarem-se, né, a essas novas tecnologias, criando critérios claros e justos para avaliar a autenticidade dos trabalhos acadêmicos e compreender as nuances do uso ético da inteligência artificial no aprendizado. Tanto o relato da professora Josiane, que mostrou o ponto de vista, né, de uma professora frente ao uso da inteligência artificial por parte de um estudante seu, quanto o relato do Matheus, que traz para a gente o ponto de vista na outra ponta desse processo, né? Eles são fortes indícios, trazem fortes indícios de o quanto a gente ainda precisa caminhar, né, dentro do contexto educacional para afinar essas relações, né? Tanto o professor poder conversar com o estudante, como a professora Josiane bem fez, né, de conhecer muito bem a escrita dele e saber até que ponto, então, teria sido participação dele ou não aquela escrita, quanto a do Matheus, de poder dizer para o professor, olha, eu utilizei sim a inteligência artificial e foi para afinar ali as questões do meu texto, alinhar ele, tornar ele mais fluido, mais coeso, né? Então, é uma linha muito tênue, né, que a gente vai ter que transitar aí e não tem como a gente fugir. Dentro da escola, isso vai estar aparecendo e é frequente daqui para frente cada vez mais, né? Então, pessoal, no próximo bloco, nós vamos abordar o papel dos pais no uso responsável da inteligência artificial. E se mais alguém quiser contribuir com algum relato, alguma experiência, pode nos encaminhar por aqui, pelo Instagram da rádio, que é cultural, @culturalfm, ou pelo WhatsApp 51996620405. Ou pode mandar também pelo YouTube, que está aí sendo transmitido. Vamos falar então sobre esses nossos passarinhos. Nós, enquanto pais, o quanto temos que estar atentos, né, para essa questão de orientar para várias questões, mas a orientação do uso responsável da inteligência artificial é algo que nos permeia, né?
Em uma era de constante conectividade e acesso irrestrito à informação, os pais precisam ser parceiros, né, dos educadores na tarefa de monitorar e guiar o comportamento dos filhos no ambiente digital. Harari, novamente menciono ele aqui, nos traz que as famílias serão cada vez mais responsáveis por educar seus filhos no uso responsável, né, e ético dessas novas tecnologias. Um papel que ganha relevância à medida que as ferramentas baseadas em inteligência artificial se tornam mais presentes no cotidiano escolar e doméstico. Os pais devem ensinar aos filhos não apenas como utilizar a tecnologia de forma eficiente, mas também como discernir as informações fornecidas pelas máquinas e identificar possíveis manipulações. Isso inclui a compreensão das implicações éticas do uso da inteligência artificial, como a proteção da privacidade e a segurança digital. Também é imprescindível que os pais e educadores trabalhem juntos para evitar que os estudantes se tornem excessivamente dependentes da inteligência artificial, garantindo que o desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes seja sempre nutrido de forma responsável, né? Uma das palavras que mais apareceu hoje aqui na nossa conversa foi ética, né? E a outra, responsabilidade. Isso é um fato, o que permeia o nosso caminho daqui para frente, né? É como encontrar aí o caminho do meio, esse equilíbrio, né? Porque hoje a gente discutiu o impacto da inteligência artificial na educação, exploramos diversas perspectivas, desde os desafios enfrentados pelos professores na incorporação dessas tecnologias, as práticas pedagógicas que eles desenvolvem em sala de aula, até os relatos que evidenciam, né, a complexidade dessa relação dos estudantes com a inteligência artificial. Nós também, nesse programa de hoje, refletimos sobre o papel básico, né, basilar aí, dos pais nesse processo, como parceiros na formação de jovens mais conscientes, né, no uso dessas ferramentas. E a gente também viu que a inteligência artificial oferece possibilidades imensas para personalizar, né, potencializar o aprendizado, mas exige responsabilidade, equilíbrio e reflexão sobre seu uso. Aí, como bem diz Harari, mais uma vez trago o autor para a gente aqui, o maior desafio da educação do século XXI será como equilibrar a sabedoria humana e com a eficiência das máquinas. Isso significa que, mais do que nunca, é fundamental unir esforços entre educadores, estudantes e famílias para criar um ambiente educacional que priorize tanto o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas, quanto a preservação das relações humanas, que são a base de todo o aprendizado significativo. Gente querida, a gente agradece a participação de todos que nos acompanharam via as ondas do rádio, ou então pelos internautas que estão por ali conectados, né? E principalmente a Josiane e ao Matheus, e entre outros, né, que compartilharam seus relatos e reflexões no episódio de hoje. Convidamos você a continuar esse diálogo conosco nas redes sociais e a nos enviar suas opiniões e experiências. Você pode revisitar o programa de hoje acessando a página da rádio no Facebook ou ler o texto completo com sugestões de leitura em nosso site. Lembre-se, a educação do futuro se constrói no presente, com consciência, ética e colaboração. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo episódio do Vozes da Educação.
Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.